Boa noite, esta é a CNN Brasil, este é o WW. Neste 6 de junho, cerimônias de grande pompa lembram os 80 anos de uma das maiores e mais famosas operações militares da história. É o desembarque de tropas aliadas nas praias da Normandia, na França, abrindo o que seria a fase final da Segunda Guerra Mundial e a total destruição da Alemanha nazista. Cabe lembrar, inclusive como homenagem ao heroísmo de nossos pracinhas, que o Brasil também participou desse esforço, mandando naquela mesma época 25 mil soldados para lutar na Itália, dos quais 467 perderam a vida. Pode-se dizer que, naquele dia de 1944, nascia o mundo no qual vivemos até hoje. Começava a presença maciça dos Estados Unidos na Europa e começava uma ordem internacional sob liderança americana que está acabando nestes momentos. Da derrota alemã e da presença militar americana, nasceu pouco tempo depois, nasceu a Comunidade Europeia e sua sucessora, a atual União Europeia. É um dos principais blocos políticos e econômicos do planeta, que enfrenta hoje a maior guerra em sua região desde aqueles tempos da Segunda Guerra. É a brutal invasão da Ucrânia pela Rússia. Um bloco que enfrenta a perspectiva de retirada americana de seus compromissos de defesa daquela região, que enfrenta a quebra das cadeias produtivas criadas pela globalização e enfrenta próprias questões de unidade interna. A vitória final, iniciada pelo dia D, na Normandia, criou um mundo de cuja formação o Brasil também participou. Passados 80 anos daqueles memoráveis feitos militares, a ordem mundial está de novo numa espécie de balanço entre autocratas e os países que, mal ou bem, com todos os seus defeitos e contradições, simbolizam democracia e direitos. Vamos ver como o Brasil vai participar da formação dessa nova ordem. Nessa edição, vamos tratar também da indignação de vários setores da economia com as mexidas do governo no sistema tributário e a aprovação do Mover esta noite lá no Legislativo. Primeiro, meu boa noite aos participantes inicialmente da nossa roda. Thaís Herédia, querida, boa noite. Caio Junqueira, meu boa noite a meu amigo. Após muito vai e vem, muito zigue-zague, o Senado aprovou hoje a taxação de 20% para compras internacionais que cheguem a $50. Esse imposto foi incluído num projeto que nada tinha a ver com isso. O projeto que criou o Mover, é um programa de incentivo à indústria automotiva. Os detalhes, então, em primeiro lugar, ao vivo, com nossa repórter Luciana Amaral, em Brasília. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Um dia realmente com mais reviravoltas. O relator desse caso no Senado, Rodrigo Cunha, bateu o pé. Ele não incluiu a taxação no parecer dele, mas o governo foi lá e fez o que prometeu desde ontem à noite. Apresentou uma sugestão de alteração ao texto com a reinclusão dessa taxação e conseguiu. Realmente, então, foi aprovada essa taxação de 20% em cima de compras de até $50. Acima de $50, a taxação continua em 60%. O texto base do projeto chegou a ser aprovado por unanimidade, 67 votos a 0. Foi até mesmo uma estratégia para não ficar registrado ali os votos dos senadores, e isso também muito por conta do programa Mover, como você bem disse, William, um programa voltado à indústria automotiva, que nada tem a ver exatamente com essa taxação e que tinha um pouco mais de consenso. Já a reinclusão da taxação no projeto foi aprovada por votação simbólica, que é quando a gente não tem a contagem, o registro oficial dos votos dos senadores, mas mesmo assim 13 senadores se manifestaram contra a reinclusão dessa taxação no parecer neste projeto. Já as sugestões da oposição para beneficiar e desonerar a indústria nacional foram rejeitadas no plenário do Senado Federal. Depois dessa sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o resultado de toda a votação foi legítimo. E essa aprovação, então, com a taxação, ela sinaliza o cumprimento do acordo
que tinha sido feito entre o governo federal e o presidente da Câmara, Arthur Lira, de realmente taxar em 20% as compras de menor valor. Agora, esse projeto retorna aqui para a Câmara dos Deputados porque ele sofreu alterações em outros pontos. Ainda não tem uma data certa de votação aqui na Câmara, mas a gente com certeza vai acompanhando. Volto com você no estúdio. Obrigado a você. Boa noite aí em Brasília. Luciana, Caio, nossa, a gente é velho nesse business, né? Nós temos todos três somados aqui um bocado de praia, cobrindo política e economia. É difícil ainda lembrar uma coisa mais ridícula do que essa que a gente viu esses últimos dias. Desculpa o desabafo, mas nós estamos cobrindo uma espuma que vem de uma confusão política, os assuntos de fundo estão completamente relegados a segundo plano. Vamos ver então que lições a gente tira disto agora, Caio. Bom, acho que a principal lição é que se organizar, se tiver interesse político, se tiver diálogo, construção de consenso, as principais players e agentes políticos conversarem entre si, a coisa sai, a coisa anda, escolhe-se uma pauta, uma agenda, uma estratégia de votação e de apreciação e coloca ela na mesa. A lição então não é o que foi feito, mas o que não foi feito? É o que foi feito da meia-noite para cá, ok. Nas últimas 24 horas. O problema é que o governo, o próprio Congresso, mas o Congresso olha o que o Palácio está fazendo. O governo ele tem agido por soluços. E aí ele espera o caos ser instaurado, como se instalou ontem, para vir uma solução. E aí complica, porque se isso acontece uma vez num governo de 4 anos, ok, 2 vezes, poxa, deu um chabu, deu um problema na engrenagem da construção política. O problema é que está acontecendo toda vez. Neste ano já aconteceu o quê? 2, 3, 4, 5 vezes. Espera-se o caos para vir a solução. Quando vem a solução, dá para ver que não precisava do caos. Thaís, se o que a gente assistiu do ponto de vista do espetáculo político circense, que é o que foi isso daí, se a lição a ser tirada, como diz o Caio, como é que não se deve proceder? Agora, quanto ao mérito da questão, conseguimos deixar todos descontentes. A indústria nacional acha 20% insuficiente, o Palácio do Planalto queria 0%, a presença da primeira-dama foi decisiva nesse posicionamento inicial. Quem, afinal, ficou satisfeito com essa solução? Ninguém, William. Eu acho que ninguém ficou. Eu quero fazer um complemento aos requisitos aqui para as coisas andarem que o Caio trouxe, que é importante até para a gente conversar sobre o mérito, que é a agenda. Não tem agenda, você consegue minimamente controlar as coisas. Agora, qual é a agenda do governo? Ela se sobrepõe a qualquer outra coisa e aí essa espuma da política que é normal e que ela acontece, às vezes dá ali um ruído maior em coisas que são pequenas, isso faz parte da história política. Agora, qual é a agenda do governo? Quem é o grande líder dessa agenda? Esse líder, ele é reconhecido internamente, porque essa é uma agenda, a agenda arrecadatória é uma agenda exclusiva do Haddad. E a agenda arrecadatória... Não, é porque a tua pergunta é excelente para o Caio não deixar passar. Quem é o líder dessa agenda? Não tem um líder. Não tem, então siga. Sim. Então, não temos a agenda, não temos o líder reconhecido dessa agenda, a gente tem um desafio. O governo tem um desafio. O governo tem um desafio de arrumar dinheiro, de arrecadar, para bancar aquilo que ele determinou como uma agenda, mas que é uma agenda difusa. Assim. Vamos aumentar gasto. Aumentar gasto do quê? Para onde? Para fazer o quê? Com qual projeto? Com qual qualidade? Então, o debate hoje, e isso vem desde o começo do governo, mas tinha um pouco aquela coisa de, não, peraí, o governo está começando, a agenda vai aparecer, mas essa dúvida permanece. Qual é a agenda do governo? Então, assim, se tiver agenda, se tiver coordenação, se tiver liderança, passa por problemas e ruídos como esse, que são comuns da lida da política, sem precisar chegar ao caos. Está super claro o teu ponto. Agora, tem outra dúvida que você suscita, que é do ponto de vista político. Se do ponto de vista do mérito dessa questão, nenhum dos envolvidos sai satisfeito, a indústria brasileira não sai satisfeita, o fisco também não, porque gostaria de arrecadar mais, o presidente não, porque não queria arrecadar nada nesse sentido, por causa de impopularidade. Do ponto de vista político, agora acalmou, ficou tudo bem? Ou não?
William, de certo modo, neste quesito sim, porque a tramitação legislativa praticamente foi encaminhada, agora volta para a Câmara. Só que dentro dessa teoria do caos, do governo, do caos de Brasília, já foi contratado outro problema, né? Que a gente vai tratar dele aqui, que é a medida provisória da desoneração, sim, da compensação da desoneração. Depois do intervalo, só para Ou seja, se a gente for falar sobre taxa das blusinhas, está resolvido? Tá, porque acabou a tramitação, está acabando, basta uma votação consensual como vai ser a da Câmara, mas tem outros problemas contratados. Além do problema da agenda que a Thaís coloca, eu até vejo que tem uma agenda. O Haddad tem uma agenda. A gente pode criticar, falar que está errada. É isso, esse é o ponto. Porque para você ter uma agenda, você precisa ter quem articule essa agenda. E a agenda do Haddad, ela não tem um respaldo de todo o governo, do Palácio do Planalto. Tem a grande questão do governo hoje, que mais atrapalha e que para onde a gente olha os problemas, como esse, como o próximo que a gente vai falar da medida provisória, que é essa disputa de poder do Fernando Haddad com o Rui Costa. Né? Então, assim, os dois ministros mais fortes não se dão. E tem visões distintas. Isso. Eles têm agendas quase que contraditórias. E visões distintas do Estado, visões distintas de política econômica, visões distintas sobre Partido dos Trabalhadores, visões distintas sobre a relação com a base. Então, eu até vejo uma agenda, mas não tem quem opere por ela. E o presidente, sem energia, sem disposição. Você já antecipou minha pergunta. Sim, perdão. Tá, e o Lula nessa? O Lula não tem mais a disposição que ele tinha e a energia que ele tinha de fazer a política do varejo que seria necessária para ser feita, para encampar qualquer que fosse a agenda. Vamos supor que seja uma agenda... Não, mas sem querer fazer trocadilho com o que você está dizendo, quer dizer, a questão aí não é de varejo, a questão que a Thaís está levantando é de agenda. No fundo, qual é a visão do presidente da República que o leva a conduzir ministros ou facções políticas que todo governo tem, nesta ou naquela direção, você consegue identificar? Não, William, eu não consigo. Eu estava me lembrando aqui o seguinte, né? Quando Lula começou no primeiro governo, né, a agenda dele era o combate à desigualdade no Brasil. E ele tinha essa agenda, mas ali foi interessante porque ele escolheu o que não fazer. Ele escolheu não desfazer todo o trabalho de estabilidade macroeconômica, inclusive em função da moeda, que tinha poucos anos ali, né? Então, ele escolheu implementar aquilo que ele tinha inclusive com a promessa de campanha, de diminuir a pobreza no Brasil, enfrentar a desigualdade no Brasil. Sempre uma ênfase dele nesse ponto também. Exatamente. Mas ali foi interessante porque ele escolheu o que não fazer. Ele escolheu não desfazer e não, enfim, passar por cima daquilo tudo que, inclusive, permitiu com que ele realmente conseguiu diminuir a desigualdade no Brasil. Ele pegou uma carona de um momento internacional excepcional e ele soube aproveitar, porque podia estar acontecendo uma coisa excepcional no mundo e ele ter feito outras escolhas e o Brasil não ter pego essa carona, né? Ter ficado de fora daquele boom das commodities e tudo mais. E o Brasil respondeu, porque aumentou a produtividade do agronegócio, foi ali que o boom aconteceu. Eu vejo duas agendas prioritárias do Lula, desculpa, William. Não, à vontade, tem isso. Uma agenda internacional, e isso a gente já ouviu de... Mas pra quê? Não, uma agenda internacional de um resgate de biografia fora, perante o mundo e por aí vai. Mas aí é pessoal, não é de país. Não, mas é uma agenda, ainda que seja pessoal. E eu vejo uma agenda muito clara de uma prioritária para ele de um revisionismo de Lava Jato, foi preso 580 dias, e aí ele encontra apoio em setores do Supremo Tribunal Federal, falando claramente do ministro Toffoli, um resgate da Dilma Rousseff. Eu acho que na cabeça dele, a volta simboliza limpar a barra, vamos dizer assim, de tudo que o PT e ele, principalmente, sofreram em decorrência da Operação Lava Jato. Eu vejo como vocês dois traçam o chamado grande arco histórico. Vocês trazem grandes elementos abrangentes para a gente tentar entender o papel do Lula. Eu vou ser o chato de puxar vocês dois de novo, com os pés um pouco mais na realidade imediata. Nós vimos uma solução que não agradou a nenhum dos setores econômicos e nós vimos uma confusão política que mostrou um governo desarticulado, com graves dificuldades de saber operar o que ele precisa operar, não importa o quê. Qual é o cenário que você vê agora a partir disso? Eu não sou otimista do governo... Assim, conforme o tempo vai passando, eu não sou otimista do governo ter uma solução e uma compreensão de que precisa
dos ajustes que precisam ser feitos. Os ajustes que precisam ser feitos, o mais óbvio é você, de alguma maneira, reorganizar o governo internamente, o jogo de forças, tentar ter uma cobrança maior dos aliados, porque, por exemplo, na derrubada do veto da lei da saidinha, a União Brasil, que tem 3 bons ministérios, tem 3 bons ministérios. O Ministério do Turismo é um bom ministério, enfim, deu um voto para o governo. Tem que ter uma reorganização. E ainda com a reorganização, conforme o tempo vai passando e o universo político vai vendo o presidente caindo em popularidade, a direita já vai se reorganizando. Então, quem pode ajudá-lo, esse é o desafio, também está começando a piscar para o outro lado. Então, conforme o tempo passa, vai ficando mais difícil para o governo. Bom, vamos para o intervalo. Tem muito mais para a gente falar de governo e economia depois do break. Na volta é a reação dos setores da economia, a chamada MP do equilíbrio fiscal. Até já, pessoal. WW está voltando no intervalo. Agora inicia a participação na nossa roda Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração. Raul, muito obrigado pela disposição de participar do programa. Nosso boa noite a você. Boa noite, William. Boa noite ao time aí que está na bancada. E vamos lá. Vamos lá. Boa parte do setor produtivo brasileiro reagiu hoje à chamada MP do Equilíbrio Fiscal, que foi editada ontem pelo governo. O objetivo foi alterar regras do sistema tributário brasileiro da seguinte maneira: restringindo o uso de créditos tributários em relação a 2 impostos importantes, PIS e COFINS. A medida ela foi adotada pelo governo para compensar aquilo que a Receita perde com a desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios. Confira primeiro a reportagem de Pedro Teixeira. A Confederação Nacional das Indústrias informou que vai ao Supremo Tribunal Federal contra a medida. A entidade estima perdas de 29 bilhões de reais ao setor industrial. Agricultura, alimentação, distribuição de combustíveis e indústria farmacêutica serão os principais afetados, especialmente para operações de exportação. A MP restringe o uso de créditos tributários de PIS/COFINS obtidos pelo recolhimento do tributo na aquisição de insumos. Até então, esse crédito era usado para abater o saldo devedor de outros tributos, inclusive contribuições previdenciárias. A medida pode elevar a arrecadação federal em até 17 bilhões neste ano. Outra mudança é a restrição do uso do crédito presumido do PIS/COFINS, uma espécie de benefício fiscal concedido para o estímulo de determinadas atividades e suavizar o efeito cumulativo dos impostos. Segundo a Fazenda, os contribuintes poderão continuar a usar os créditos, desde que haja tributo a ser pago e abatido. Essa medida acrescentará mais 11,7 bilhões à arrecadação. Para o Instituto Brasileiro de Mineração, a medida tem potencial para gerar perda de empregos em vários setores da economia, inclusive naqueles que não são beneficiados pela desoneração. Raul Jungmann, na sua posição como presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, com o qual o nosso colega Pedro Teixeira encerrou a reportagem dele. Que consequências você antecipa para o setor que você aqui representa? William, nós tivemos hoje de tarde uma reunião a qual participou a BAG, que é a agroindústria, participou o IBP, que é o do petróleo, participou a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, participamos nós, enfim, uma unanimidade. Eu nunca vi, honestamente, uma medida como essa de fundo de razão tributária gerar uma reação tão ampla, tão extensa e tão absolutamente contrária. Porque, como foi dito pelo Pedro ainda há pouco, nós temos impactos em termos de exportações, quer dizer, você está agredindo a proteção constitucional às exportações, né?
Em segundo lugar, você vai gerar uma perda de competitividade do setor exportador brasileiro, né? Você gera insegurança jurídica e isso tudo vai se refletir em termos de empregos, que é fundamental. Então, diante disso, nessa reunião de hoje, nós tomamos preliminarmente algumas decisões que nós vamos amanhã aprofundar, por volta das 3 horas da tarde, que é o seguinte: nós vamos peticionar para que o Congresso Nacional, para que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele devolva essa medida provisória. Devolva porque é inconstitucional, porque afeta os interesses nacionais e de praticamente todas as atividades econômicas que hoje operam no Brasil. Então, isso, de fato, é algo que caiu como uma bomba, não tem outro termo, né, para poder descrever, e de uma surpresa total. Para você ter uma ideia, segundo o cálculo da CNI, em apenas 7 meses, esses 29,2 bilhões que são devidos, né, por conta da desoneração, né, da folha de pagamentos, eles serão alcançados em apenas 7 meses. Para o ano serão 60 bilhões de reais. No total, praticamente 90 bilhões de reais que vão ser extraídos, né? Que vão diminuir competitividade, que vão reduzir mercados e que, obviamente, vão alcançar empregos. E por isso mesmo é que nós estamos amanhã. A ideia é procurar reunir até 70, 80 entidades empresariais. Isso para te dar uma ideia, William, do tamanho da extensão, né, do impacto negativo que teve essa medida, e irmos conjuntamente ao presidente do Senado e do Congresso Nacional peticionar pela devolução dessa medida provisória. Será uma enorme pancada no governo, Caio? Sim, eu ainda tenho muita dúvida até que ponto o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, devolveria, né? Os movimentos mais recentes do Rodrigo Pacheco são de muita aproximação com o Palácio do Planalto. Não estou querendo ser pessimista em relação às pretensões do Jungmann aqui. Mas desse porte, o impacto, o estrago dessa medida provisória político em termos de setor produtivo, setor empresarial, em termos da indústria, do serviço, da agropecuária, é muito, muito maior que a questão da desoneração. Esse é o novo grande problema contratado pelo governo, a ponto de o presidente da CNI, o Ricardo Alban, estava na delegação e na comitiva do vice-presidente Geraldo Alckmin, junto com a ministra Simone Tebet, junto com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele estava lá na China ontem. Essa comitiva ainda está lá na China e ele voltou em protesto justamente para organizar também essa reação setorial. A CNI já falou, ele voltou. A CNI vai no STF. O presidente da CNI estava na China com 3 ministros, um dos ministros mais fortes, o Rui Costa, e voltou em protesto para organizar toda essa reação. E aí a gente vai ter que observar o presidente Rodrigo Pacheco, o que ele vai fazer. Se ele vai ser fiel a esses movimentos recentes de aproximação com o Palácio do Planalto para tentar uma solução consensuada, ou ao apelo de praticamente todo o setor produtivo brasileiro contra a medida provisória. De onde saiu essa ideia genial? Saiu da necessidade de achar o dinheiro e da impossibilidade de cortar gasto. Então, o Haddad veio com essa. E outra, ele hoje tem uma aproximação muito grande, a gente já falou disso aqui tantas vezes, que quem ajuda ele a montar esses planos é a Receita Federal. A Receita sabe de onde tirar dinheiro, né? Mesmo que seja da pior forma, porque para a Receita Federal, a Receita Federal alcança a meta dela quando ela arrecada, não importa como, né? A eficiência disso ou não, o impacto disso ou não. Então, a Haddad vai buscar na Receita Federal a solução com o mandato de é proibido aumentar imposto. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o Raul Jungmann, porque uma das justificativas do Haddad, que ele vem usando em outras medidas que ele tomou tributárias, é de promover, Raul, a chamada justiça tributária. E ontem, no anúncio da medida provisória, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, ele ainda fez questão de dizer, olha, isso não vai pegar as pequenas empresas, isso é só para as empresas grandes.
como se isso fosse fazer uma diferença, ou seja, como se a medida atingisse apenas os grandões, aqueles que se beneficiam do governo e tal. Eu tenho dificuldade de entender como é que, mesmo diante dessa impossibilidade de cortar gastos, da necessidade de achar dinheiro, qual foi o diagnóstico, a partir de qual diagnóstico que eles fizeram essa escolha? Você já teve no governo, você entende como as decisões são tomadas. Qual é a interpretação que vocês estão dando para esse diagnóstico e para essa escolha da Fazenda? É difícil. Politicamente, a gente aprende uma coisa, o VAC sabe isso muito bem. Você tem que dividir os adversários, aqueles que são contra. E essa medida, ela simplesmente produziu uma unidade inédita, ela é inédita. E aqui eu queria fazer um complemento, que é o seguinte, vamos peticionar pela devolução. Se ela não acontecer, nós vamos procurar reunir de 25 a 30 frentes parlamentares que representam todos esses setores e nós vamos, então, lutar, evidentemente, dentro das regras do jogo, para derrotar essa medida provisória. Porque, de fato, eu confesso a vocês, eu não consigo entender aonde o governo vai conseguir retirar forças para poder fazer valer essa decisão. E quero dizer mais uma coisa. Aqui, falando pelo IBRAM, o IBRAM tem grandes mineradoras. 85% da produção nacional de mineração está aqui dentro, são os nossos afiliados. E essas são as grandes empresas que faturam aproximadamente, são responsáveis, só para você ter uma ideia, de 38%, 40% do superávit da balança comercial brasileira. Então, essa coisa de dizer eu não vou pegar o pequeno, vamos supor que isso seja fato, porque também existe o efeito cascata, isso termina se referindo também a outros setores, ou mesmo minoritários ou menores. E aí o que vai acontecer? Você vai impactar a balança comercial brasileira, você vai ter impactos, sem sombra de dúvidas, extraordinários, no momento em que nós estamos olhando para fora e nós estamos vendo as dificuldades globais que a gente está tendo, né? Juros nos Estados Unidos, fragmentação, redução, ainda hoje no Valor, tinha uma entrevista, me esqueço do nome, que estava colocando lá e dizendo claramente que o mundo caminha para uma situação de inflação média ou elevada, e isso é, de certa forma, um reconhecimento. Então, há essa preocupação, e eu confesso, nós vamos, se não for possível a devolução, nós vamos lutar para derrotar em plenário essa medida e eu acredito que politicamente ela une a todos. Foi isso que nós verificamos hoje. E foi um tremendo choque, também preciso dizer, porque não houve qualquer diálogo prévio com relação a isso. Há, inclusive, viu, William, quem levante a tese, eu não esposo ela, estou apenas aqui traduzindo o que eu ouvi, de que isso é uma espécie de bode na sala. Ou seja, ele é tão impactante, ele é tão unanimemente negativo que ele talvez servisse para vir uma outra medida, aí sim, talvez mais palatável, dentro do bojo de uma negociação. O que tem feito, o que tem acontecido, né, Jungmann, em algumas situações semelhantes neste governo, não, por exemplo, uma devolução da medida provisória pelo presidente do Congresso, mas uma negociação política que transforme a medida provisória em um projeto de lei. Ou seja, o próprio governo retira a medida provisória e encaminha um projeto de lei com a mesma matéria ou já dentro de uma negociação política. Acho que essa é uma possibilidade muito... Mas é bom lembrar que nós chegamos a essa situação porque exatamente a mesma discussão aconteceu sobre a desoneração. Sim. Aí vem uma MP que simplesmente passa uma rasteira no Congresso, no calada, no finzinho do ano, e aí vem toda essa discussão com uma subida e uma descida do STF, só que agora se inverte. Quem vai para o STF é outro. Sim. E vai, como o Raul Jungmann está dizendo, dentro de um espírito de unidade, que é uma reação dos setores produtivos à sanha arrecadatória do fisco. Sim. Aí são outras grandezas políticas. Sim, exatamente. Agora, assim, tem que ver como isso vai evoluir. Eu só estou dizendo que pelas condições políticas do presidente do Congresso, nas negociações que ele tem, nas pretensões, inclusive de virar ministro do governo Lula na segunda metade do governo, inclusive de ser o candidato do Palácio do Planalto na construção política em 2026 a governador de Minas Gerais, o ato de devolver, o Pacheco, salvo engano, devolveu uma medida provisória para o Bolsonaro.
né? O governo Lula não teve ainda medida. Eu me lembro que teve no essa governo discussão muito forte sobre a MP da desoneração, uma pressão muito forte e ele não acatou. No governo Dilma teve uma devolução, não sei se foi Renan Calheiros, enfim, de alguma maneira, o gesto de devolver ele é muito forte, a saída que tem, né, tendo em vista essas condições políticas. De repente, se fosse o Arthur Lira, que é um pouco mais independente, mais afastado do governo, poderia ser por aí, mas ele é presidente da Câmara. Transformar isso em PL. Raul, você aqui na nossa roda, você tem uma função institucional de muito relevo, porque você fala por um setor, como você acabou de dizer, responsável por 40% do superávit da balança comercial brasileira. Isso é algo que político algum pode ignorar. Como é que o Haddad ignora isso? Claro. Olha, é uma contradição, porque olha só, você cria um programa que é a nova indústria NIB, nova indústria brasileira. Você aloca aproximadamente 300 bilhões de reais. E você, ao mesmo tempo, vai extrair do conjunto desses setores, em grande medida, esse setor industrial e conexos, alguma coisa como 90 bilhões em 2 anos. Isso faz sentido? Isso não faz sentido. Então, o que nós achamos é que, de fato, é preciso haver um processo negocial. Todos nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que toda e qualquer despesa permanecendo e você cancelando a receita ou você reduzindo a receita, você vai ter que buscar receita em outro lugar. Tudo muito bom, tudo muito bem. Mas eu acredito que o processo negocial ele tem que começar na raiz do processo, por assim dizer. Ou seja, você tem que chamar os setores, não é? E ter uma capacidade de articulação ex ante e não ex post, quando você gera um profundo desgaste político, tá certo? E econômico como esse. E você cria também, vamos dizer claramente, uma insegurança jurídica muito grande para esses setores, para os investidores. Como é que fica essa situação geral? De um lado, nós estamos quebrando recordes em termos de arrecadação, como a gente está vendo. A economia, em termos dos seus parâmetros, também está indo bem. Mas, ao mesmo tempo, o governo tem flexibilizado metas que ele se comprometeu e, de outra parte, os gastos continuam crescendo de uma maneira, digamos assim, acima do próprio recorde que nós estamos tendo em termos de arrecadação. O que isso faz? Isso faz com que os juros futuros comecem a disparar, como, aliás, eles estão crescendo, o dólar fica mais caro, o crédito fica mais caro, o investimento, tudo fica mais caro. E isso, obviamente, vai freando o próprio investimento e desenvolvimento do país, que eu tenho certeza é uma preocupação do atual governo e do presidente Lula. Então, são essas contradições que geram esse tipo de insegurança, como eu aqui falei, e esse tipo de medida, decididamente, William, ele não favorece, né, essa credibilidade, essa confiança que permite a gente caminhar mais rápido em termos de desenvolvimento, de investimento, de justiça social, enfim, de tudo aquilo que nós cremos que o Brasil precisa em doses maciças e aceleradamente. Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, muito obrigado pela participação no nosso programa, Raul, e boa noite para você. Boa noite a todos, muito obrigado. Thaís, a gente vai para o intervalo. Caio, boa noite, a gente vai trocar de assunto. Caio se despede também. Depois do intervalo, o nosso assunto são os 80 anos do dia D e as questões de soberania da Europa. Até já. O WW está voltando no intervalo para dizer a vocês que estamos com uma nutrida roda agora para a nossa grande satisfação. Eu começo o agradecimento pelas oportunidades aí que temos de trazer as pessoas, pelo Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Obrigado, Sandro, pela disposição. Boa noite. Está conosco aqui diretamente da Europa, nosso analista sênior internacional, Américo Martins, de Londres, diretamente para São Paulo, e o Lorival Santana, aqui em São Paulo comigo. Thaís, já nos cumprimentamos. Nosso assunto são as celebrações no 6 de junho, amanhã, quinta-feira, do desembarque aliado na Normandia. Marca, digamos, a fase final da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos pensar, 80 anos depois deste dia D, qual é a situação da Europa e da ordem internacional em geral? Confira primeiro na reportagem da nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo.
Na Normandia, são dias de homenagens. Veteranos centenários que lutaram na Segunda Guerra Mundial foram reunidos na costa francesa para comemorar os 80 anos da Operação Overlord, o Dia D. A maior invasão militar pelo mar em toda a história marcou a entrada da força americana na fase final da luta contra o nazismo. A soberania da Europa foi garantida pelo poderio militar da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Um fator importante na vitória ocidental na Guerra Fria e na implosão do bloco comunista soviético. A Aliança Ocidental expandiu organismos multilaterais criados ao final da Segunda Guerra e garantiu enorme predominância econômica até a ascensão da China. Hoje, nos 80 anos do Dia D, a Europa vive um momento crítico. Parte de seus países enxerga o imperialismo russo de Vladimir Putin como uma ameaça existencial à região. Mas o ressurgimento de fortes impulsos nacionalistas dentro do bloco passou a gerar simpatias com a Rússia, principalmente entre correntes políticas autoritárias e de extrema-direita. Incertezas sobre os Estados Unidos e sobre o grau de expansão de xenófobos dentro da Europa ameaçam a própria soberania do bloco, disse recentemente o presidente francês Emmanuel Macron. O presidente Joe Biden foi à França para as comemorações dos 80 anos do Dia D, tentando manter sólidos os laços que o adversário dele nas eleições, Donald Trump, pretende rever e reiterar garantias de segurança nas quais os europeus já não confiam tanto. Nos Estados Unidos, Donald Trump voltou a reiterar que, se eleito, não vai ajudar a proteger países da OTAN em débito com seus investimentos na defesa. Um contraste enorme com os Estados Unidos, que se aliaram fortemente à Europa 80 anos atrás. Sandro, o que se comemorou durante todos esses anos como um grande feito militar, hoje assume uma outra simbologia. Acabou aquele mundo. Boa noite, William. Boa noite a todos da bancada. Boa noite a quem nos assiste. É um mundo em transição, mas as comemorações do Dia D são comemorações que sempre serviram também como um momento de reflexão e diálogo nas relações dos Estados Unidos com a Europa. Foi assim em 64, quando você teve a escalada americana para o Vietnã, em 84, quando você tem o famoso discurso do Reagan, que vai garantir a ele não só um novo papel na Europa, mas também a reeleição interna, e é um pouco disso que o Biden vai fazer o discurso amanhã em Point du Roc. Para quem não conhece a história do Dia D, foi uma área de uma ação aliada extremamente difícil, onde soldados aliados americanos tiveram que escalar o Scarpa e tomar baterias alemãs, né? Canhões alemães de grande capacidade. Então ele vai fazer o discurso ali, junto a veteranos, com duas oportunidades. Uma oportunidade de tentar mostrar aquilo que ele já falou numa entrevista para a imprensa americana recentemente, de manter a fé nesse papel americano para o mundo, mas também de assegurar à Europa que os americanos não vão sair de lá e não vão romper a aliança, mesmo com essa sombra do Trump aparecendo no horizonte. Américo, os europeus hoje têm mais medo ou mais confiança nos Estados Unidos? Provavelmente desconfiança dos Estados Unidos, né? Uma forte desconfiança, porque eles acreditam que os Estados Unidos podem mudar esse comportamento que marcou esses 80 anos de forte aliança econômica e militar e proteção da Europa. Mas eu queria destacar também que os líderes europeus, em especial aqueles líderes mais liberais, vamos dizer assim, provavelmente foram lenientes demais e possivelmente negligentes demais ao esperar tanto dos Estados Unidos, a entregar tanto da sua esperança de defesa aos americanos. Então, os americanos eram os garantidores da segurança dos europeus. Os europeus não fizeram a parte deles necessariamente, de investir pelo menos 2% do seu PIB em defesa, como preconiza a OTAN, de fazer mais para ter uma defesa independente e mais integrada do continente. Sempre dependeram muito dos americanos. Agora que você tem a perspectiva de um Trump voltar ao governo, num ponto muito unilateralista, a questão da Rússia que vem avançando na Ucrânia, então eles começam a ficar muito preocupados e desconfiados dos americanos, mas eu diria que eles não fizeram completamente a parte deles. Lorival, quando a gente traça esses grandes arcos, de 80 anos nesse caso, e compara situações que gerações já foram embora, a gente viu hoje, os combatentes, 100 anos de idade, participaram daquilo, já estão indo, né? Já estão indo para uma memória do passado, mas essa memória tem um peso muito grande quando a gente considera que os europeus não viveram nada parecido
com o que eles estão vivendo agora, nesses 80 anos, em termos de uma ameaça percebida. E aí a questão é a seguinte: é difícil imaginar que a União Europeia tivesse se constituído se não fosse, depois da Segunda Guerra Mundial, a ameaça soviética. A que é percebida hoje por muitos europeus como ameaça russa, funcionaria da mesma maneira? Ou, ao contrário, aceleraria, diante do que é a postura americana hoje, se Trump vencer, uma espécie de desintegração do bloco? Bem, acho que existem as duas correntes dentro da Europa, e esse é um debate muito intenso, né? Existe uma corrente que procura manter as lições da história, mesmo sendo uma geração que está distante, né, do que aconteceu nos anos 40. E existe uma outra corrente que busca uma posição que é a mais cômoda e, por isso, tem enorme apelo eleitoral, né? Se você disser, não, está tudo bem, não vamos proteger a Ucrânia, não vamos gastar dinheiro com isso, não vamos manter sanções contra a energia da Rússia, vamos, né, viver mais confortavelmente, isso é um problema distante de nós, e se a coisa se expandir, o que é improvável, tem os Estados Unidos para nos ajudar, e aí a gente vê o que faz e tal, que foi o que a Europa fez nos anos 30, diante da expansão nazista, né? Então, tem eleição essa semana no Parlamento Europeu, em que essa corrente que eu acabei de citar vai prevalecer, né? E na Europa é muito forte a visão de que as eleições no Parlamento Europeu são um sinal do que vai acontecer em eleições nacionais. Então, eles levam muito a sério. E a gente pode citar apenas um dado. De acordo com as pesquisas, a Alternative für Deutschland, a Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, com um pedigree nazista, né, está com 16% das intenções de voto, que é exatamente o mesmo patamar do partido do Olaf Scholz, o Partido Social Tradicional Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Então, infelizmente, aparentemente, essa geração terá de aprender do jeito mais difícil. Esse período de 80 anos que a gente marcou, inclusive para trazer para a nossa audiência essa ideia, né, de que longos períodos históricos que a gente vive, e o que eles dizem para nós. A gente tem como data de início, por exemplo, da criação de importantes instituições multilaterais que regem nossas vidas hoje. Falando do FMI, falando de todos os acordos de Bretton Woods, que levaram também o Banco Mundial, o FMI eu já citei. A gente tem a Organização Mundial do Comércio, que vem muito mais tarde. Nessa situação atual, a gente percebe uma desglobalização, o termo já está usado, ou uma pós-globalização. Isso é irreversível, Thaís? Irreversível, William. Acho que as avaliações gerais, né, de que é muito difícil. A Organização Mundial do Comércio, por exemplo, que era temida, depois passou a ser apenas respeitada e hoje ela é ignorada. Então, o fato dela ser ignorada significa que ninguém mais leva em consideração o que pensa, o que diz ou quem está na Organização Mundial do Comércio. O diretor-geral do Fundo Monetário Internacional era uma autoridade como grandes líderes e presidentes de países. Ele tinha também, o FMI também era temido, né? Quem gostaria ou quem quer estar na posição de precisar do FMI, mas ele era temido porque, primeiro, evidenciava que o país tinha um problema, mas significava também que o FMI era a única fonte de solução. Então, esse papel de unanimidade, de presença forte, de referência para o comércio, para as finanças e para a estabilidade dos países, ou para o Banco Mundial como esse ente que tem o reconhecimento de ser o indutor do desenvolvimento, esse reconhecimento já acabou. Portanto, e as gerações novas que estão por aí, com todo esse sentimento de divisão, em que a globalização não vai mais ajudar ninguém, que sentido faz manter essas referências? Sandra, nessa linha de raciocínio da nossa conversa aqui,
E retomando, inclusive, uma referência que você fez na sua primeira intervenção aqui no programa, a respeito dessa construção ou formação ou moldagem dessa, como a gente quiser chamar, não sei, dessa nova ordem internacional, mesmo sob o risco de uma simplificação grosseira, a gente vê de fato uma articulação de um eixo autocrata, baseado em países de regimes autoritários, repressivos ou de aberto imperialismo, como é a Rússia. E, do outro lado, uma aliança ocidental fracionada, mas que ainda nessa simplificação grosseira representa uma série de valores que foram, digamos, diria, na falta de outra expressão, uma espécie de norte dessa ordem internacional que termina aqui. E o Brasil, que participou da formação daquela ordem lá atrás e está diante da formação dessa nova ordem hoje, está onde? Isso é uma ótima pergunta, William, porque talvez seja o momento da reflexão nacional. Talvez seja o momento de entender isso, porque, como você bem lembrou na abertura do programa, nós mandamos 25 mil soldados para a Europa para tomar parte na causa da liberdade, e agora a gente está vendo o nascimento o fracionamento da ordem. Talvez o melhor termo não seja o nascimento de uma nova ordem, mas o fracionamento dessa ordem em um eixo, como você colocou, mais autocrático. E o tom das celebrações que a gente vai ver amanhã é muito nessa questão desse norte democrático, desse norte de valores, de preservação de direitos, de uma causa daquela que lembra muitos filmes americanos que eram passados para os soldados, né? Do por que nós lutamos, por que lutar. Então, talvez o grande papel do Brasil tenha sido esse, né? Nós deixamos 467 homens em solo europeu, depois a maior parte foi transladado, ficou o soldado desconhecido em Pistoia, mas talvez seja o grande momento de uma reflexão nacional para entender qual é o valor e o que desejamos como nação nessa nova ordem global. Certamente o valor democrático colou no ideário brasileiro, isso é muito forte diante de nós, eu acho que não há uma visão na maior parte da população nesse sentido, mas talvez seja o momento de uma grande reflexão de tentar entender o papel do Brasil nesse mundo e por onde navegar nessa nova ordem que está se fracionando e criando diferentes sistemas, e como a gente poderia ser capaz de navegar nesses sistemas que aí estão postos. Américo, eu vou ser mais pessoal contigo agora. Você acaba de vir da Ucrânia. Uhum. Você esteve no Oriente Médio recentemente, mas mais recentemente ainda você esteve bem próximo do dilema que a Europa vê na Ucrânia. Agora você pisa no teu país, no Brasil. A gente consegue enxergar aquilo? Provavelmente não. Não consegue enxergar, pelo menos não consegue enxergar a magnitude, o impacto que isso tem, não só na Ucrânia, mas nos países ao redor da Ucrânia, que são os países que estão de fato se sentindo ameaçados, de fato estão. Então você pega ali, os países mais preocupados são os países que estão mais próximos da Ucrânia e, portanto, mais próximos da Rússia. Eles temem e eles anunciaram por anos, eles alertaram por anos o risco de você fazer uma política de apaziguamento com o Putin, muito similar com o que aconteceu com o Hitler na década de 30. Então eles alertaram e eles cobram os parceiros da Europa Ocidental sobre isso. Então eu estou falando de Polônia, os países bálticos, que têm essa preocupação com os russos, histórica, inclusive, e alertaram. Dizem eles, nós alertamos, a Alemanha não reagiu no tempo devido, França também não, Reino Unido talvez um pouco antes, porque tinha lá seus problemas e tal. Então, aqui a gente não consegue ver com a intensidade nem o que está acontecendo de fato na Ucrânia, nem o que está em jogo, do ponto de vista geopolítico. Então, nós estamos, de fato, muito distantes. Só uma observação. Mário, fique à vontade. E nas 2 vezes que eu estive na Ucrânia, houve uma tentativa muito forte do governo ucraniano, inclusive, de tentar demonstrar isso para o resto do mundo, para essa parte do mundo que não está tão próxima e que eles gostariam que tentasse entender melhor para colocar um pouco mais de apoio, talvez, à Ucrânia. E a nossa diplomacia está entendendo? Bem, a nossa diplomacia, ela está capturada pelos sentimentos revisionistas ou revanchistas que orientam o pensamento da China e da Rússia. E tanto que acaba de ser concluído o movimento de ficar totalmente gravitando em torno da posição da China com relação à Ucrânia, quando, com a ida do assessor Celso Amorim,
não constou do comunicado a condenação à invasão da Ucrânia e falou-se de manter o status quo, não tirar o direito da Ucrânia de se defender e pedir para a Rússia, educadamente, para não continuar expandindo a sua ocupação, ou seja, manter como está. Essa seria a solução brasileira e chinesa para o conflito lá, e não de respeito à soberania e de direito de autodefesa, autodeterminação, que é tradicional no Brasil. Entretanto, falando do debate, esse é o lado da esquerda. O lado da direita também não está alinhado com esses valores representados pelo desembarque da Normandia. O ex-presidente Bolsonaro desembarcou lá em Moscou 8 dias antes de o Putin fazer o que todos sabíamos que faria, que era invadir a Ucrânia, e disse: nós somos solidários à Rússia. Foi o que ele disse. Porque o Putin defende famílias formadas por homens e mulheres, é contra os homossexuais e a favor do domínio da política pela religião. Agora, o que está se discutindo e que vai ser dito amanhã pelo Biden e pelo Macron e pelo Rishi Sunak é que é uma questão de valores, de preservar a liberdade, a democracia, a soberania, e a direita brasileira não está alinhada com a democracia, tanto que tentou um golpe aqui, e está alinhada com Donald Trump, que tentou um golpe nos Estados Unidos e que cultiva um nativismo, né? Que é assim, não, nós só olhamos para os nossos interesses mercantilistas e não vamos... Rússia, eu vou dizer para os russos, podem invadir os países que não estão alcançando os 2% mencionados pelo Américo. De gastos militares em relação ao PIB. Isso. Então, por isso, não há no debate brasileiro uma posição forte de defesa desses valores democráticos. Thaís, por último, tem um minutinho ainda, vai ser a última palavra. Nós temos uma situação na qual todos os comentaristas internacionais apontam o ressurgimento de nacionalismos por um lado, mas por outro de uma severa onda protecionista, que caracteriza já de cara esse fracionamento da ordem internacional. Obrigado pela expressão, Sandro, para a gente caracterizar de alguma forma o que nós estamos vivendo. E o Brasil? O Brasil não conseguiu participar da globalização como deveria. Ele foi um fornecedor, mas ele não foi um participante ativo, né? O Brasil nunca participou das cadeias globais de valor, né? Que foi essa referência que surgiu com a globalização. Portanto, ele não conseguiu participar das cadeias globais de valor e ele não tem competitividade para se manter um país fechado e nacionalista. Então, a gente ficou de fora lá e vai ficar aqui. Sandro Teixeira, começo por você. O meu agradecimento pela participação na nossa roda. O Sandro Teixeira, professor de Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do nosso Exército. Boa noite, obrigado, Sandro. Boa noite a todos, muito obrigado. Américo, nosso analista internacional baseado em Londres, obrigado aqui pela presença. Muito obrigado, sempre um prazer. Nossa bancada. Lourival, igualmente, muito obrigado. É você, querida Thaís, obrigado. Eu que agradeço, estou feliz com o Américo aqui. A vocês que nos acompanham, o meu agradecimento especial. WW termina aqui. Boa noite.